Bom dia para quem está na Austrália, boa noite para quem está no Brasil ou em outros lugares. Meu nome é Érica, eu sou uma das diretoras e fundadoras aqui da Bravo Migration e a gente vai estar hoje com vocês apresentando o nosso webinar Austrália, intercâmbio com foco em imigração. A gente tem a Bravo Migration há quase 14 anos e a gente vem ajudando pessoas do mundo inteiro, não só brasileiros, a virem ou ficarem temporária ou permanentemente na Austrália. Há uns 4 anos atrás, eu diria, a gente também fundou a Bravo Study, que é a nossa agência de intercâmbio in-house da Bravo Migration, para ajudar pessoas como vocês que estão assistindo a gente hoje a se determinarem que precisam vir estudar aqui na Austrália, ou precisam estar aqui na Austrália para poder pedir um visto permanente, a gente ajuda vocês com essa parte de estudos também, tá? Vou falar sobre estratégias de imigração com intercâmbio, e aí eu vou chamar a Lu e o Bruno para falarem com a gente sobre visto de estudante, desafios e requerimentos. Como vocês sabem, a Austrália, imagino que vocês sabem, a Austrália fechou as fronteiras para o mundo em março de 2020, quando a pandemia bateu bem forte aqui para a gente. Nós ficamos com as fronteiras fechadas para vistos de estudante até 15 de dezembro de 2021, quase 2 anos, um absurdo, mas foi isso que o governo decidiu fazer, junto com outras medidas para tentar segurar a pandemia aqui. Desde 15 de dezembro, já é possível para estudantes entrarem na Austrália, os vistos estão sendo processados, mas como tinha muita gente que estava, né, no pipeline, como a gente fala, querendo chegar aqui, muita gente não teve o visto de estudante aprovado tão rápido quanto queriam, desde que as fronteiras abriram. Então, está preocupante. Um dos desafios que a gente vai falar hoje é a demora em processamento, mas os vistos estão sendo aprovados e todo dia a gente está recebendo novos estudantes chegando, não só da Austrália, mas do Brasil, mas do mundo todo aqui no país, tá? Hoje está tudo aberto, mesmo quem quer vir de visto de turista pode vir, todos os tipos de visto estão sendo aceitos, a Austrália está aberta para todos, para estudantes desde dezembro do ano passado, para turistas e outros tipos de vistos desde fevereiro de 2002 desse ano, tá? Com as fronteiras fechadas, o que aconteceu aqui na Austrália? A gente viu que o mercado de trabalho foi afetado de uma maneira que ninguém esperava. A gente sabia que estudantes e mochileiros, como a gente fala em português, os backpackers, são uma grande parte da força de trabalho aqui do mercado de trabalho da Austrália. Mas 2 anos sem receber nenhum estudante internacional, nenhum backpacker novo entrando no país, eu acho que ninguém esperou o impacto que ia ter. O impacto está sendo sentido até agora. Na verdade, ele está pior agora do que ele estava enquanto as fronteiras estavam fechadas, porque a economia deu uma desacelerada, obviamente, durante a pandemia e durante as fronteiras fechadas, mas agora que as fronteiras reabriram e a pandemia está, digamos, sob controle de certas maneiras, a gente não tem gente suficiente para trabalhar em nenhum setor. Primeiro começou no setor de bebidas e alimentos, hotelaria, agora a gente não tem faxineiro e a gente não tem cientista, está assim, all over the board, como a gente fala, tá? Então, o governo anterior, que perdeu a eleição agora em maio, último, já tinha essa visão de que a gente precisa de gente de fora, né, estudantes e mochileiros para trabalhar em empregos casuais, como a gente fala. Mas também é importante, o governo anterior já sabia que falta mão de obra qualificada a longo prazo. Então, a gente precisa manter o programa de imigração para profissionais qualificados. O novo governo que entrou em maio também já disse que acredita nesses números e até agora não se pronunciou se vai mudar alguma coisa que o governo anterior tinha pronunciado, mas a gente sabe que eles não vão fechar o programa de imigração, muito menos as portas para estudantes, tá? E as fronteiras não vão fechar novamente. Então, nunca houve uma hora melhor para vir para a Austrália do que agora, tá bom? Falando, então, desse programa de imigração para profissionais qualificados, porque, de novo, eu sei que vocês estão aqui hoje para falar sobre intercâmbio, mas intercâmbio com foco em imigração.
como que alguém imigra para a Austrália? A gente recebe muito e-mail de pessoas que estão morando na Europa que dizem, ué, eu estou morando aqui em Portugal e se eu ficar aqui 6 anos, eu posso pedir um visto X para ficar aqui mais tempo. Aqui na Austrália não existe isso. Hoje vocês imigram através do Skilled Migration Program, que é um programa de imigração para profissionais qualificados, ou através do Global Talent, que é uma coisa nova e para poucos, né? Tem que ser para pessoas que ganharam prêmios, ganharam distinção, destaque internacional, ou vocês imigram através de um Family Program, que é o quê? Quando você casa com um australiano, ou você tem um filho que veio morar aqui, virou residente permanente e tudo mais. Então, eu não vou falar hoje sobre o Family Program, não vou falar sobre o Global Talent, mas se for o caso de vocês quererem e acharem que podem migrar por esses programas, é só entrar em contato com a gente. O intercâmbio com foco em imigração foca em preparar vocês, colocar vocês numa jornada onde, ao fim dos estudos, vocês possam pedir um desses vistos. Um visto dentro do subprograma que se chama General Skilled Migration Program ou dentro do Employer Migration Program. Nós vamos falar sobre os dois tipos, tá? Começando com o General Skilled Migration Program. Esses vistos são os vistos por pontos que as pessoas costumam chamar, porque tem um teste de pontos. Olha aqui no número 4. Ixi, tem dois número 3. Sorry. No número 4, a gente está falando desse points test. Tem que tirar uma nota num teste de até pelo menos 65 pontos. Isso é um teste que vocês vão sentar e fazer uma prova? Não. É um teste onde a gente pede para o governo olhar para os atributos de vocês e dar pontos para vocês por isso. Então, eles vão dar pontos para vocês com relação à idade de vocês, vão dar pontos se vocês têm doutorado, mestrado, bacharelado. Quanto mais anos de experiência, mais pontos se ganha, e quanto maior o nível de proficiência no inglês, mais pontos se ganha, e por aí vai. Então, dentro desse General Skilled Migration Program, a gente tem 3 vistos, 2 permanentes e 1 temporário. Todos eles têm esses requerimentos em comuns aí, que estão numerados, mas eles são diferentes em algumas coisas. O que eles têm em comum? Eles são para pessoas que têm, no máximo, 44 anos. O dia que o candidato faz 45, está fora e não tem exceção, infelizmente. A gente recebe muito e-mail de pessoas com mais de 45 anos e a gente tem que falar, infelizmente, para esse programa você não qualifica. Existem algumas poucas exceções quando o visto é por empregador. O visto Global Talent é para quem tem até 55 e existe um visto para investidores que também aceita pessoas de até 55 anos. Mas esse programa aqui não tem jeito, infelizmente, tá? Todo mundo tem que falar um certo nível de inglês, então a gente também recebe muito inquiry, muita pergunta de pessoas dizendo, eu quero emigrar para a Austrália, o que eu tenho que fazer? Aí a primeira pergunta que a gente faz, e se você está assistindo a gente aqui hoje ao vivo, ou a nossa gravação, e já entrou em contato com a gente provavelmente faz essa pergunta para você. A gente começa falando, legal, a gente está aqui para te ajudar, mas você já fala inglês? Não tem como pedir nenhum desses 3 vistos sem estar com inglês avançado. E a gente já vai conversar por quê, tá? Então, essa é uma coisa. Por isso que muita gente vem para a Austrália, começa a jornada e a estratégia deles estudando inglês e depois faz algum outro curso para a gente colocar vocês nessa rota de chegar num visto permanente, tá? Legal. Aí tem que ter uma profissão na lista. Então, essa é a segunda coisa que a gente pergunta para vocês se vocês entram em contato com a gente. Fala inglês avançado? Não? Ok. Qual que é a sua profissão? Eu não tenho profissão ainda. Nesse caso, se você ainda não se formou na faculdade, se você não tem um curso técnico, se você não tem experiência de trabalho, você vai ter que vir para cá não só para fazer inglês, mas também para adquirir uma profissão, porque esse programa de vistos é para profissionais qualificados. Se você não tem uma profissão, a gente vai ter que, né, trabalhar com você para você adquirir uma profissão aqui e daí entrar em um desses 3 vistos. Se você já tem alguma coisa, como eu falei, a gente vai tentar usar o que você já tem e não criar planos loucos, como a gente vê por aí. Estamos precisando de enfermeiras. Aí a pessoa é
profissional de marketing por 10 anos, ouve que enfermeira está em demanda, vai lá e faz um bacharelado em enfermagem que custa caríssimo, e aí a pessoa não pode ver sangue, não consegue trabalhar nessa profissão, não tem visto para ela. Loucura. Então, a gente sempre tenta usar no Migration Check, a gente sempre olha o que você já tem, se você tiver alguma coisa, e tenta te encaixar em uma das listas de profissões. O visto 189 é permanente e ele é independente, é o melhor visto, mas a lista de profissão dele é pequena, é a Medium and Long Term List. Então, a gente só vai ver coisas aí, por exemplo, como engenheiro, médico, contador, psiquiatra, arquiteto, profissional de TI, que é desenvolvedor ou engenheiro de software, chefe de cozinha, carpinteiro, eletricista e algumas outras coisas. O visto 190, ele é também permanente, mas ele também tem que ser patrocinado por um estado ou território. Então, apesar de a lista para esse visto ser mais vasta, ela engloba a Short Term Skilled Occupation List, essa STSOL, não adianta ter uma profissão nessa lista e não ter um estado ou território que está querendo a sua profissão. Então, a gente tem muitos clientes da área de marketing. Marketing está nessa lista STSOL aqui, tá? Mas eu não posso pedir nem o visto 190, nem o visto 491, que é um visto temporal, também temporário, também patrocinado por uma área regional, se eu não achar uma região ou um estado que quer gerentes de marketing. Então, esse é o desafio, né? Muitas vezes tem regiões que querem gerentes de marketing, mas só aqueles que já estão na área, na região, trabalhando e ou estudando na área de marketing. Então, aí que entra novamente a nossa estratégia. Eu vou ver, ok, você é da área de marketing, eu vou achar, primeiro, se tem algum lugar da Austrália que está procurando alguém com a sua experiência, com seus skills, e aí a gente vai sugerir de você estudar lá. Se não, se a gente não achar, a gente vai olhar, ok, que mais que você gostaria de estudar e em que áreas que a gente poderia estar colocando isso. E isso, assim, se você vem fazer inglês primeiro, a gente vai deixar para ver isso quando você tiver também para terminar seu curso de inglês, porque entre agora e quando você terminar, as coisas podem ter mudado também, tá? Então, tanto o visto 190 quanto o 491, eu preciso envolver um estado australiano e eles têm os seus requerimentos em separado. E eles mudam todo começo de ano. Ano fiscal. O ano fiscal que na Austrália começou agora, dia 1º de julho. Então, no momento, os estados e territórios não estão abertos ainda para nomear, patrocinar pessoas. Então, isso vai ser um outro webinar. Quando eles abrirem, a gente vai falar do que cada estado está procurando, porque no momento eles estão fechados. Quando a gente determina essa profissão, eu tenho que reconhecer vocês na profissão, eu não posso só falar, olha aqui, meu cliente é engenheiro, dá um visto para ele, que ele é gente boa. Não. Você tem que passar pelo crivo do órgão profissional que vai reconhecer você nessa profissão. Então, por exemplo, engenheiro tem que passar pelo Engineers Australia, que é que nem se fosse o CREA daqui. Quem é da área de TI tem que passar pela Australian Computer Society. Quem é da área de arquitetura tem que passar pelo Conselho de Arquitetura. Quem é médico pela Australian Medical Board e por aí vai, tá? Quando a gente olha, né, quando vocês passam pelo Migration Check, a gente vai olhar tudo isso. Vai olhar sua projeção de pontos, será que essa pessoa chega no 65, será que ela tem inglês para isso? Que profissão ela seria reconhecida aqui? Quando a gente fala, legal, você está com tudo bonitinho, a gente acha que você qualifica, eu não posso pegar o seu caso e dar entrada num visto. Por quê? Porque esses vistos, eles têm o que a gente chama de um cadeado, que se chama Skill Select. O que é o Skill Select? Antigamente, antes de 2012, eu podia olhar todos esses requerimentos, olhar para você e falar, legal, você tem tudo, eu acho que você tem tudo que o governo quer. Preparar o seu processo, chegar no governo, dar entrada no seu processo de visto, esperar ele sair. Como a Austrália começou a ficar muito conhecida e famosa, as pessoas começaram a aplicar, qualquer um podia aplicar a qualquer hora. Então, o governo começou a ser inundado por aplicações e, por lei, se você aplicasse, pagasse a taxa e qualificasse, o governo tinha que te dar o visto, que é a lei ainda hoje. Mas, para o governo pegar controle das coisas novamente, em 2012, eles instauraram o Skill Select, que é esse cadeado.
você não pode pedir nenhum visto, a não ser que o Skill Select deixe. Então, na prática, como é que isso funciona? Eu coloco uma aplicação para você, mas não com o departamento de imigração. Eu coloco seus dados nesse database que se chama Skill Select, e eu tenho que esperar você ser convidado para poder entrar no sistema. Somente se e quando esse database te convida é que eu posso dar entrada em um desses 3 vistos. E cada visto funciona de um jeito diferente. Então, mesmo que eu te prepare para tudo, você não sabe se você vai ser convidado. E o problema que a gente tem hoje é esses vistos já não tinham muitas vagas por ano antes da pandemia bater. Quando a pandemia bateu, a coisa ficou complicada. Então, eu vou pular alguns slides aqui para vocês verem. Hoje, o Skilled Independent 189, a gente tem, nesse ano fiscal, que acabou de começar, 16.652 vagas, o que, para nós, a gente está comemorando e fazendo festa, porque por 2 anos antes, a gente só tinha 6.500 vagas. Agora, isso aqui é o que a gente tinha de vagas antes da pandemia. É suficiente? Não. Se estima que tem 47 mil pessoas sentadas no Skill Select esperando para serem convidadas para esse visto 189. Então, se só tem 16 mil e pouquinhos convites por ano, e tem gente entrando no sistema toda hora, o que acontece? O sistema fica lotado. E tendo poucos convites, não é todo mundo que vai ser convidado. Então, criar um plano de imigração falando, eu quero aplicar para o visto 189 Skilled, a gente vê um monte de gente ainda procurando a gente falando isso, infelizmente não é viável, porque você vai entrar com uma expression of interest no sistema Skill Select para ser pré-selecionado, e depois de 2 anos, se você não foi chamado, a sua expression of interest vai expirar, vai caducar, e você está fora. E muita gente hoje em dia não consegue ser chamado. Como a gente só tem poucos convites, o sistema vai lá e convida quem tem mais pontos primeiro. Então, 65 pontos já não é suficiente há muito tempo. Na última batelada de convites, na última rodada de convites que a gente teve, que foi só em abril desse ano, a pessoa que tinha a menor pontuação que foi convidada tinha 85 pontos. Eu não estou falando da pessoa que era nossa cliente, eu estou falando da pessoa do sistema inteiro, porque a migração publica essas estatísticas para a gente ter uma noção, né? Tanto agentes de migração quanto pessoas como você têm uma noção de falar, tem uma chance real ou não, né? É matemática, os números não mentem. Então, é difícil hoje em dia para alguém vir direto com esse visto. Já foi essa época que a gente trazia pessoas do Brasil que nunca nem tinham visitado a Austrália, já entravam direto aqui com esse visto, tá? Já o 190 e o 491, eles têm mais vagas, como vocês viram aqui, e eu não preciso concorrer com pontos. Você não está concorrendo com outras pessoas no sistema por pontos. Você está concorrendo com pessoas que estão buscando patrocínio estadual. E, como eu disse, a maioria dos estados e territórios vai querer gastar as vagas que eles têm, não são muitas também, com pessoas que já estão trabalhando ou estudando naquela região. Nessa hora que a gente cria uma estratégia para vocês virem fazer um intercâmbio, pensando em tudo isso, escolhendo a melhor cidade e o melhor curso para vocês, tá? Uma outra coisa que a gente faz nessa hora de criar essa estratégia é usar o Graduate Visa estrategicamente. Esse visto não é parte do Skilled Migration Program, ele não é permanente, ele vale de 2 anos até uns 4, dependendo do caso, mas ele é super importante para ser usado estrategicamente. A gente, quando vocês terminam de estudar, a gente, quando pode, pega esse visto, porque ele tem permissão de trabalho ilimitada, e você pode morar em qualquer área da Austrália, e a gente usa ele para você trabalhar numa área da sua profissão, ou de uma nova profissão que você adquiriu, numa região que precisa daquilo, e abrir portas de visto permanente para você depois, tá? Então, como que se pega um Graduate Visa? Ou vocês vêm fazer pelo menos 2 anos do que a gente chama de Higher Education, que é bacharelado, mestrado ou doutorado, ou vocês vêm fazer um curso VET de 2 anos também, no mínimo, que é essa Graduate Work Stream, né? Então, tem o Post-Study Work Rights, que é para quem faz esses cursos bacharel, mestrado, doutorado,
ou tem o Graduate Work, que é para quem veio fazer curso VET. O que é VET? É curso técnico, né? Então, tem diploma, tem certificados e tudo mais. Se você vem fazer esse curso por 2 anos, para poder normalmente entrar nessa Graduate Work Stream, teria que fazer um curso numa profissão em alta demanda. Então, vem para estudar, para ser chefe, para ser mecânico de carros ou de motos, para ser eletricista, para ser profissional de TI, por aí vai. Mas muita gente também vem já com uma profissão em demanda do Brasil e estuda aqui. Então, o cara é engenheiro no Brasil, ele não quer chegar aqui e fazer um mestrado em engenharia. Se ele fizer um curso técnico de Engineering Management, que é uma coisa que acontece aqui normalmente, ele pode entrar por essa stream. Contudo, no momento, o governo mudou a lei dessa stream, dessa vertente, e abriu para todo mundo que está terminando um curso de VET aqui de 2 anos. Quem fez um certificado em um trade, que são essas profissões técnicas, né? Então, a gente tem culinária, elétrica, quem quer ser encanador, quem quer ser carpinteiro, quem quer ser mecânico de motos ou de automóveis, como eu falei, tudo isso são os trades. Ou quem vem fazer um diploma em business, um diploma em yoga, um diploma em sports, um diploma em marketing, tudo isso, se você termina 2 anos, o governo está deixando pegar o Graduate Visa sem ter que nomear uma carreira em demanda. Isso é uma das coisas que reflete o desespero que o governo está de ter gente para trabalhar em tudo que é profissão. Porque como as fronteiras ficaram fechadas por muito tempo, está faltando mão de obra. Essa é uma das medidas implementadas pelo governo para entrar com essa, para tentar aumentar a mão de obra. O problema que a gente tem hoje, se você está assistindo a gente e você ainda está no Brasil, pensando em vir estudar, eles abriram isso por 1 ano apenas. Estão dizendo que vai ser estendido o ano que vem por mais um tempo, mas não tem como a gente garantir. Mas isso aqui é uma coisa super positiva. E se você está assistindo a gente, você está aqui na Austrália, está para acabar um curso de 2 anos nesse período, fala com a gente, porque grandes chances que você vai poder pedir esse visto, tá? Então, estamos de dedos cruzados para que essas mudanças sigam mais para frente. Outra mudança que eles fizeram é, antes, se você vinha fazer um MBA aqui, você podia pedir o Graduate Visa e ganhava 2 anos. Agora, você pode ganhar 3, você vai ganhar 3. Antes, ganhava 3 anos quem estudou em área regional. Agora, todo mundo ganha. O que é área regional? No momento, é o país inteiro, com exceção de Sydney, Brisbane e Melbourne. Então, se você já está falando com o Bruno, com a Luciana, com a Cristiane, com algum dos nossos consultores da Bravo Study, e eles estão sugerindo cursos para vocês fora dessas 3 cidades, é porque tem uma razão, é porque vai abrir mais portas para vocês imigrarem. Outra indicação de que o governo continua desesperado para ter mão de obra trabalhando na Austrália é que, pela primeira vez na história do programa de visto de estudante aqui, o governo liberou trabalho ilimitado desde janeiro agora de 2022. Primeiro, eles falaram, vai ser de janeiro até abril, para a gente ver como é que vai a coisa, porque eles não sabiam se o povo ia debandar, começar a trabalhar, largar a escola e tudo mais. Chegou em abril, eles falaram, nós vamos deixar assim até segunda ordem. Então, até o fim do ano, a gente não acha que isso vai mudar. Por isso que eu disse lá no começo do webinar, nunca houve melhor hora para você vir na Austrália. Normalmente, o estudante só pode trabalhar 20 horas por semana. Agora, vocês vão chegar aqui e vão poder trabalhar ilimitado, ter 3 trabalhos, fazer o que vocês quiserem, mas sempre, obviamente, não deixando o curso de vocês de lado, porque isso é super importante, tá? Vamos lá, eu já cobri aqui os números e vamos falar também de Employer Visas. Então, lembra que eu falei, a gente tem 3 vistos por pontos para profissionais qualificados que não exigem uma oferta de trabalho. Na Austrália, exigem todos aqueles requerimentos que eu acabei de listar. Mas a gente tem outros 3 vistos que são parte do mesmo programa, mas são chamados de Employer Sponsored Visas. Como o nome já diz, não tem como pedir esse visto sem ter uma oferta de trabalho. Outro dia recebemos um e-mail da pessoa falando, não, mas eu quero primeiro o visto para eu poder ir para a Austrália para eu achar trabalho. Não é assim que funciona esse visto? Não, é o oposto. Eu só posso pedir um desses 3 vistos se já tem uma empresa australiana
que está disposta a te contratar e participar desse processo de visto com você, tá? Se você quer vir para cá para fazer entrevista e achar trabalho, tem que vir de visto de estudante, tem que vir com Working Holiday Visa, ou tem que até vir com visto de turista, mas vai ter que pedir um desses vistos, tá? A gente tem 2 vistos temporários, o famoso Sponsorship TSS 482, o 494, que nada mais é um visto de sponsor, mas só em áreas regionais. O que é área regional? Tudo menos Sydney, menos Melbourne, menos Brisbane, então o país inteiro. Então, se a pessoa recebe uma oferta de trabalho na Gold Coast, área regional, Sunshine Coast, área regional, Adelaide, Perth, Tasmânia, tudo área regional, tá? E esse visto leva, depois de 3 anos, a um visto permanente. Então, ele é temporário e ele leva um visto permanente. Esse aqui, eu não pus uma flechinha saindo dele para ir para o permanente 186 Employer Nomination Visa, porque não necessariamente ele leva para esse visto permanente. Só para quem tem profissão em demanda, a pessoa fica trabalhando com o empregador por 3 anos com o visto de sponsor TSS 482, e aí, se ela tem uma profissão na lista MLT SSL, Medium and Long Term Skill Shortage List, a gente pega e aplica para esse 186, que é também um visto por empregador. A gente vai precisar da empresa australiana participando da papelada, mas é um visto permanente. Aí, quando ele sai, você pode fazer o que você quiser. Todos esses vistos, né, vão precisar de um certo nível de inglês. Se você não fala inglês, nenhum desses vistos é para você. Então, de novo, você vai ter que vir com visto de estudante, melhorar o seu inglês, e aí, quando você estiver se sentindo pau para toda obra, você vai sair procurando trabalho na sua área aqui, visando um desses vistos. Se você fala inglês maravilhoso, mas não tem experiência de trabalho, ou não tem uma profissão, esses vistos também não são para você. Tanto as empresas só vão querer pessoas com experiência, mas a regra do visto é que você tem que ter de 2 a 3 anos de experiência, dependendo do visto. Então, mais uma razão pela qual nós criamos um plano de intercâmbio para você com foco em imigração. Então, resumindo, os vistos por pontos, que são parte do General Skilled Migration Program, existem, são viáveis, a gente faz esses vistos o tempo todo, mas eles diminuíram em termos de vagas por ano desde que a pandemia começou, mas os números já voltaram para pre-pandemic levels, como a gente fala, para os números antes da pandemia. Mas como vocês viram, não é suficiente. Já tem quase 50 mil pessoas sentadas esperando um convite e só tem 16 mil convites para esse ano. Isso é pessoas do mundo inteiro, de todas as profissões, tá? Os vistos regionais, isso é para o 189, tá? Os vistos regionais 190 e 491 têm mais vagas e são mais viáveis, mas normalmente os estados só colocam eles para pessoas que já estão aqui trabalhando e estudando nas suas áreas. Os vistos por empregador têm muito mais vagas, são muito mais viáveis e, para ser sincera, é o grosso do trabalho que a gente faz aqui na Bravo. A maioria dos vistos que a gente cuida são vistos de pessoas que vêm estudar ou vêm com visto de Working Holiday e acabam se colocando no mercado de trabalho. E aí pegam um sponsor temporário, depois o permanente, ou já pegam o permanente direto. Então, assim, esse é um caminho mais viável, mas também você tem que estar aqui para arrumar emprego. E como que você chega aqui para arrumar emprego? A gente tem que trazer vocês num visto temporário primeiro. Como eu disse, vocês podem vir de visto de turista? Pode trabalhar no visto de turista? Não. Pode fazer entrevista de trabalho no visto de turista? Pode. Mas o que acontece se a empresa quer te contratar, quer te dar um visto de trabalho, mas quer fazer um período de experiência antes? Você não vai poder. Então, a gente deixa essa opção meio que por último, tá? Também eu vou pedir para o Bruno e para a Luciana falarem um pouquinho sobre essa coisa de vir de turista primeiro para virar estudante aqui dentro. Eu não sei se isso está funcionando tanto mais. O Working Holiday Program é um visto para quem tem cidadania europeia ou de outros países. Então, é para quem tem passaporte italiano, francês, espanhol, inglês, canadense, japonês, coreano,
né? O Brasil não é parte do programa. Mas quem tem dupla cidadania e tem menos de 30, 35 anos, pode tentar chegar aqui com esse visto. Ele é ótimo. É só chegar, entrar na internet e pedir. O Brasil agora foi dada 500 vagas para um visto similar, mas que não é o mesmo. O nome é Work and Holiday Visa. E essas 500 vagas abrem em 1º de julho e elas lotaram em 5 segundos. Eu nem sei se as pessoas conseguiram esse visto. Eu estou para ver quem é que conseguiu. Então, essas são as maneiras de entrar. Tem gente que consegue uma oferta de trabalho estando no Brasil? Tem. A gente tem alguns casos. Mas o normal mesmo é você vir como estudante, entrar aqui e conseguir um trabalho na sua área. Não conseguiu? A gente põe você no Graduate Visa e aí, se você não conseguiu antes do Graduate, com o Graduate você vai conseguir. Porque o mercado de trabalho nunca teve tão aquecido. Então, essa é a estratégia básica que a gente coloca, mas, óbvio, cada caso tem um caminho diferente. O ideal seria você já entrar com uma matrícula em um curso estratégico, vir como estudante e já pular direto para um desses vistos permanentes. Mas, se não der, a gente tenta te colocar no Graduate ou direto já em um dos vistos temporários que levam ao permanente. Como que a gente pode ajudar vocês, tá? Vocês que estão assistindo a gente ao vivo hoje ou que estão assistindo a gravação. Como eu disse, nós temos 2 empresas em uma, que não existe separação dentro de nós, né? Estamos todos trabalhando juntos, mas temos 2 marcas para facilitar quem nos procura entender os serviços, como eles diferem. Mas nós somos a única agência de imigração do mercado brasileiro, né? Brasileiro-australiano, somos todos nascidos no Brasil, mas somos australianos também, já estamos aqui há bastante tempo e viramos cidadãos, então a gente é, no core, uma agência de imigração criando estratégias para vocês ficarem aqui permanentemente. Se for necessário estudar, e somente se for necessário, esse é o diferencial, a gente ajuda vocês com uma matrícula numa escola e com o curso certo e com o visto de estudante, mas de acordo com a estratégia que o agente de imigração registrado que criou para vocês, tá? Então, tem muitas outras agências de intercâmbio que acabam contratando um agente de imigração registrado ou fazendo parceria, mas o intuito deles é vender curso para vocês, tá? O nosso intuito não é vender curso. Se a gente tiver que matricular vocês num curso para chegar no visto permanente, a gente faz isso e cuida de vocês da melhor maneira possível, mas o nosso intuito como empresa, como um todo, é facilitar o seu caminho de ficar aqui permanentemente. Então, por isso que o intercâmbio de hoje, o webinar de hoje é intercâmbio com foco em imigração. A gente também tem, para quem está conversando com um dos nossos consultores educacionais, a gente tem um serviço que se chama Migration Check. Então, você começa a conversar com o consultor em termos de eu preciso fazer inglês, meu inglês ainda não está bom, ou eu já falo inglês, mas eu sei que eu não vou conseguir entrar num visto permanente direto, eu já conversei com um agente de imigração, eu já assisti alguma das palestras da Érica, ou do Michel, ou da Luciana, eu já vi vídeos, e você já sabe que você provavelmente ou certamente tem que vir estudar primeiro para poder ficar aqui depois. A gente vai te encaminhar no meio desse atendimento com relação ao que estudar e aonde estudar, não só em que escola, mas em que região, a gente encaminha vocês na hora certa, o consultor educacional vai decidir qual a melhor hora de te encaminhar para uma Migration Check. E o que é um Migration Check? Um dos nossos agentes registrados vai sentar, olhar para tudo que você já tem, se você já tem qualificação, se você já tem experiência, ou não, vai olhar para o que você não tem, vai ver o que você gostaria de fazer, né? Se você acabou de sair do ensino médio ou não tem um curso, não tem uma profissão, e vai ver o que é melhor para você, o que estudar, em que área, em que campo profissional, em que região da Austrália, tá? Se você for adiante com a estratégia e escolher fazer a sua matrícula com um dos consultores da Bravo Study, a gente reembolsa o valor desse Migration Check, que é a consulta para esse agente de imigração aqui criar uma estratégia personalizada. Então, assim, você não vai receber um papel dizendo como que as coisas do programa funcionam, como eu já vi por aí. Você não vai ter uma mentoria X falando de flores. Você vai receber um roadmap, um plano de ação com relação ao que você tem que estudar para poder ficar aqui permanentemente. As leis de imigração podem mudar? Podem, mas você vai estar num caminho que, né, a gente espera chegue
no visto permanente para você, e se as coisas mudarem, você sendo cliente da Bravo Study, você vai também ser aconselhado durante qualquer mudança. Se você ficar aqui estudando por 2, 3 anos, a gente vai estar segurando na sua mão e cuidando de você com relação a isso, tá? Então, faça o seu processo de visto de estudante com agentes de imigração registrado, você também tem mais chance de aprovação. A gente vai falar hoje de alguns dos desafios de ter um visto de estudante aprovado, mas nós podemos cuidar de você dessa maneira holística e conseguir implementar essa estratégia para você ficar aqui permanentemente. A gente teve um testemunho, uma referência no nosso Instagram outro dia de uma cliente que disse: eu escolhi falar com a Bravo Study porque eu quero que vocês cuidem do meu intercâmbio com foco em imigração. Foi ótimo ouvir da boca de um cliente as palavras do que a gente realmente coloca para vocês. Nós não estamos aqui para forçar vocês a virem de estudante, mas na maioria dos casos é a única opção para começar. Não tem como a gente trazer vocês direto, na maioria dos casos, tá? Então, Lu, vou te passar a bola para comentar, explicar o que é o visto de estudante, quais os requerimentos, e eu acho que o mais importante hoje que o pessoal precisa ouvir são os desafios e problemas que estamos tendo, né? Sim. Tá com você. Tá, obrigada, Érica. Bom, pessoal, eu sou a Lu, como a Érica já falou, estou aqui na Bravo desde janeiro de 2020, trabalho com intercâmbio desde 2016, moro aqui na Austrália há 7 anos. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o visto de estudante. O que é o Student Visa, que é o Subclass 500? É um visto que, como o próprio nome diz, permite que as pessoas venham para a Austrália para estudar. Esse é o principal requerimento, né? E a principal condição do visto, tá? Então, permite que estrangeiros, pessoas de outros países venham estudar aqui na Austrália. Não importa o tipo de curso que a pessoa vai estudar. Pode ser curso de inglês, pode ser curso técnico, que são também conhecidos como os cursos VET. Pode ser um curso superior, seja uma graduação, uma pós, um mestrado. Desde que seja um curso registrado no CRICOS, que é o departamento que cuida dos cursos e das instituições de ensino que podem oferecer cursos para estudantes internacionais. A duração do visto de estudante, ela é condicionada, diretamente ligada à duração do curso, mais um período de férias que o Departamento de Imigração concede ao final. Então, por exemplo, uma pessoa que vem estudar 6 meses de inglês aqui, digamos que o curso tem a data prevista para terminar no dia 1º de julho, logo, o visto dessa pessoa vai vencer em 1º de agosto. Por quê? Porque o curso terminou em 1º de julho, o Departamento de Imigração vai dar mais um mês de férias. Então, o visto vai vencer em agosto. Cursos com duração superior a 10 meses, normalmente ganham 2 meses de férias. Então, o curso termina e a pessoa ainda vai poder ficar aqui na Austrália por mais 2 meses, tá? O visto de estudante aqui na Austrália, diferente de alguns países, permite que a pessoa, né, que o aplicante principal, ou seja, que o estudante, possa trabalhar legalmente enquanto estuda, tá? A lei do visto de estudante, a condição de trabalho do visto de estudante, diz que o aplicante principal pode trabalhar 40 horas quinzenais enquanto estiver no período de aula e 40 horas quinzenais no período em que estiver em aula e sem restrição de horas quando estiver em férias. Porém, desde o começo do ano, essa restrição de horas de trabalho foi lifted, esqueci a palavra em português, foi extinta, temporariamente extinta. Suspensa. Obrigada, Érica. Ou seja, as pessoas, os estudantes internacionais, estão podendo trabalhar ilimitadamente quantas horas quiser, independente se estão estudando ou se estão em férias. A mesma regra se aplica para os dependentes, tá? Porque o visto de estudante, ele permite que a pessoa inclua dependentes como esposa, marido e filhos. Então, no caso de um casal que venha para cá, atualmente os dois podem trabalhar sem restrição de horas,
tá? Érica, tu pode mudar o slide, por favor? Obrigada. Bom, quais são os requerimentos, tá, que o Departamento de Imigração tem para o visto de estudante? Primeira coisa, o nível de risco, ou risk level, tá? Que são definidos em 3 riscos. Risco 1, que é considerado risco baixo, 2, risco médio, e 3, risco alto. O Departamento de Imigração faz um cruzamento entre o passaporte da pessoa que está aplicando para o visto e a instituição de ensino onde ela vai estudar, tá? Cada nacionalidade e cada instituição de ensino são ranqueadas de acordo com um desses níveis, 1, 2, 3. O Brasil é considerado risco 1, ou seja, o risco é baixo para negativa de visto, tá? Suporte financeiro, esse é um detalhe bem controverso. A gente sabe que tem muitas agências por aí que dizem que não é necessário apresentar suporte financeiro, porque o Brasil é um país de risco 1, mas isso não é verdade, tá? E a gente vai falar sobre comprovação financeira nos próximos slides. Matrícula no curso, então, para poder aplicar para o visto estudante, é preciso que a pessoa esteja matriculada num curso que tenha um registro no CRICOS, que é o departamento que cuida, como eu falei, dos cursos e das instituições de ensino que podem ter estudantes internacionais, e o mínimo de tempo de curso, tá, para ser elegível para o visto de estudante são 14 semanas. Ou seja, se a pessoa quer vir estudar aqui na Austrália por 3 meses apenas, ela não qualifica para um visto de estudante. Ela pode vir daí estudar num visto de turista, porque o visto de turista também permite que a pessoa estude por pelo menos, no máximo, 3 meses, tá? E um outro aspecto muito, muito, muito importante do visto de estudante, que é levado em consideração e que é um dos principais requerimentos, é o GTE, que é o Genuine Temporary Entry Criteria. Ou seja, a pessoa tem que comprovar que ela é um estudante genuíno e temporário, tá? Então, ela tem que fornecer para o Departamento de Imigração evidências e indícios de que aquele curso que ela vem estudar faz sentido e tem relevância para a vida pessoal e profissional dela. Ela tem que comprovar que ela tem vínculos com o Brasil e que ela tem motivação para retornar, tá? E ela tem que explicar por que ela está vindo estudar aqui na Austrália e não ao invés de estudar no país dela. Então, tudo isso ela tem que, a pessoa que vai aplicar para o Student Visa tem que explicar, né, através principalmente da carta de intenção, da GTE Letter, e também com alguns documentos, tá, e outros indícios e evidências. E a cláusula 4020, Érica, se tu puder explicar um pouco melhor sobre essa cláusula, que é uma cláusula de caráter, tá, que é o período de exclusão, tu sabe mais do que eu sobre isso, então se tu puder jump in. Claro. Essa cláusula foi introduzida, acho que há uns 5 anos atrás, ela não existia antes, né? Se a pessoa dava documentos falsos ou mentia na aplicação, o governo ia lá, recusava o visto, né? E ficava por isso mesmo. Nada impedia a pessoa de ir lá e aplicar para o visto de estudante ou para qualquer outro visto de novo, mas ela ficava com essa marca queimada dentro da imigração. Quando eles resolveram formalizar esse problema e criaram essa cláusula. Então, hoje, se você, e é super importante, se você dá informação errada, se você, assim, por honest mistake, como a gente fala, tem ainda o perigo de ter o visto negado por essa cláusula. Eu vi uma menina uma vez que ela esqueceu de falar que ela já tinha tido um visto de estudante negado quando ela aplicou para o novo visto de estudante, e a imigração negou o visto dela de estudante, falando assim: ué, você mentiu para a gente nessa aplicação agora, então, falando do seu visto passado, você já teve um visto negado, nós vamos te negar o visto agora, sob a cláusula 4020, e o pior, você fica banido de fazer outra aplicação por 3 anos. Nossa. Se você mente com relação à sua identidade, que é uma coisa que no Brasil a gente não faz muito, mas tem muita gente que vem dos países onde tem problemas, que as pessoas estão buscando asilo político aqui, que eles
pega um passaporte falso, a pessoa fica banida por 10 anos. Então tem que tomar muito cuidado. Não pode mentir, não pode ir lá e fazer PDF do extrato bancário, que eu já vi um monte de gente com visto negado vir pedir ajuda e falar, eles falaram que é falso. Eu falei, é falso ou não é? É, então não dá, né? Não pode fazer isso, mas também tem que ter cuidado para não colocar informação errada. Por isso que é importante trabalhar com uma agência experiente como a gente para evitar esse problema, porque pode vir a ser um grande problema e ficar banido por 3 anos. Obrigada, Érica, por esclarecer melhor. Estamos aí. Bom, os desafios atuais do Student Visa, tá? Como a Érica comentou mais no começo, a Austrália ficou fechada durante a pandemia por quase aí 2 anos, tá? Então, isso gerou um gargalo muito grande, né? E durante o período da pandemia, como a Austrália não estava aceitando pessoas novas aqui, principalmente quem estava com visto temporário como estudante, aparentemente o Departamento de Imigração demitiu um monte de gente. E aí, quando se reabriu, né, quando as fronteiras reabriram em dezembro, essa demanda represada veio abaixo, tá? Então, atualmente, está havendo uma demora muito grande no tempo de processamento dos pedidos de matrícula nas escolas. Antigamente, antes da pandemia, né, em tempos normais, as escolas levavam aí em torno de, olha, no máximo, tá? 72 horas. Depois que a gente enviava um pedido de matrícula, a escola levava 72 horas no máximo 72 horas para processar esse pedido de matrícula e emitir a carta de oferta. Normalmente, a carta de oferta era liberada até antes, às vezes até em 24 horas. Atualmente, como as escolas estão com uma demanda muito grande de pedidos de matrícula, o processamento está levando muito tempo. Tem escola levando aí mais de 10 dias para processar um pedido de matrícula, tá? Então, isso na hora de vocês planejarem o intercâmbio, esse tempo todo tem que ser levado em consideração. Não dá para esperar mais que no momento atual a escola processe pedido de matrícula em 1 dia, em 2, porque infelizmente não está acontecendo e foge do nosso controle, porque isso é uma questão da escola, tá? Então, esse é o principal desafio, um dos principais desafios, tempo de processamento da matrícula. Segunda coisa, o tempo de processamento do visto pode ultrapassar 90 dias, tá? Como eu falei, as fronteiras ficaram fechadas, o Departamento de Imigração demitiu um monte de gente, recontratou muitas pessoas, mas aí vieram novas ondas do Covid, enfim. O tempo de processamento de visto está muito alto, então isso tem que ser considerado também no planejamento do intercâmbio. Então, assim, o que a gente está sugerindo para os nossos estudantes aqui da Bravo Study é que comecem todo o processo, deem início, né, deem o pontapé inicial no processo todo de intercâmbio com pelo menos 6 meses antes da data que vocês planejam começar o curso, tá? Para quem vem sozinho, ou para quem vem em família, né? Principalmente quem vem com criança em idade escolar, que também precisa ser matriculada na escola aqui, a gente orienta e recomenda que esse processo comece com pelo menos 8 meses de antecedência, porque leva tempo, pessoal. Não dá para querer fazer as coisas, achar que em 2 meses vai fazer matrícula, pagar, receber COI, receber documento, aplicar visto e aprovar visto em 2 meses, porque infelizmente não está acontecendo, tá? Outro desafio é o preço alto das passagens aéreas e a disponibilidade de voos ser ainda muito limitada. As companhias aéreas que faziam a rota, né, América do Sul, Austrália, não voltaram ainda a operar voos com a mesma quantidade que operavam no período pré-pandemia. Tá? Antes tinha Qantas que fazia essa rota, tinha Air New Zealand que fazia essa rota direto, né? Austrália, Brasil, Brasil, Austrália, tinha a Latam, atualmente só tem a Latam fazendo, e o número de voos que a Latam está disponibilizando ainda não é grande, tá? Tem outras rotas? Tem via Emirados Árabes, tem via Estados Unidos, tem via África, mas são rotas mais demoradas, é o dobro de tempo da viagem. Então, em função
dessa limitação de voos, dessa oferta reduzida de voos, o preço das passagens está altíssimo, tá? E isso tem sido um desafio para quem está se organizando para vir para cá. Um outro ponto muito importante, a gente tem recebido informações de escolas, tá, sobre a recusa, a negativa de vistos de estudante para pessoas que têm familiares diretos aqui na Austrália. Então, pessoas que estão no Brasil e que, por acaso, têm um irmão, uma irmã, um tio de primeiro grau, um primo de primeiro grau aqui, essas pessoas têm um risco muito maior de ter o visto recusado. Por quê? Porque o Departamento de Imigração entende que a pessoa tendo um vínculo familiar aqui na Austrália é um motivo para que ela não retorne ao Brasil depois que o curso acabar. Tá? Então, a gente já recebeu informação de algumas escolas informando que o número de recusa de visto de pessoas com familiares diretos aqui na Austrália tem aumentado significativamente. Tá? E um outro ponto de desafio aí que a gente tem visto bastante é a baixa oferta de acomodação em cidades, principalmente cidades pequenas, como Adelaide e Gold Coast, em função da alta demanda, tá? Gold Coast, então, a situação está bem complicada mesmo em termos de acomodação, porque quando começou a pandemia aqui, muita gente saiu dos grandes centros, né? Porque como todo mundo foi trabalhar remoto, trabalhar em home office, muita gente decidiu se mudar de cidades grandes como Sydney, como Melbourne, para Gold Coast, para ter uma qualidade de vida melhor, e acabou inflando, né, a região. Então, Gold Coast, Adelaide, Perth, são cidades que atualmente estão enfrentando um desafio com acomodação. Então, se alguém está se planejando para ir para um desses destinos, a nossa recomendação é que comece a pesquisar a acomodação com bastante antecedência para não ter problema, tá? Posso fazer uma observação? Claro, por favor. Olha, eu moro em Adelaide, tá? E realmente tem uma crise no setor que está bem séria, tá? E está bem difícil achar acomodação. Então, para os clientes da Bravo, o que eu recomendo? Não deixa para cima da hora, tá? Porque o Airbnb está caro, tá? Não está fácil de achar realmente uma casa. Tem corretora, a minha corretora, por exemplo, não aluga para estudante que tem visto com duração inferior a 12 meses, porque geralmente é o tempo do contrato que é assinado aqui na Austrália. Então, o que a gente recomenda? Entra nos grupos de Facebook, tem brasileiros em Adelaide, brasileiros em Sydney, brasileiros na Austrália, tem brasileiros em todas as cidades. Tem brasileiros que oferecem acomodação short term, é o curto prazo, tá? Eles recebem brasileiros que estão chegando, e aí a duração, logicamente, pode variar de acordo com cada pessoa. Tem pessoa que recebe por, no máximo, 3 semanas, outras por 4, outras são mais flexíveis, podem até estender. Eu sei de um brasileiro aqui que aceitou um casal por 6 semanas com a possibilidade deles ficarem mais tempo, ou seja, ele não botou ninguém, não bocou ninguém para entrar depois desse casal, por conta justamente dessa dificuldade que as pessoas estão tendo de encontrar casa. E isso tem sido tema de noticiário na televisão, né? Quase que semanalmente tem uma matéria sobre isso, inclusive afetando australianos de baixa renda. Então, assim, existe a crise realmente e é importante estar preparado, né, com antecedência, nem que seja uma acomodação estudantil, uma homestay, que é a casa de família, que pode ser organizada pela própria escola. É importante que vocês tenham um lugar para vocês chegarem, pelo menos para o primeiro mês. Tá? Eu, recentemente, eu tive um cliente que comprou o curso, né, com a gente. Ele me mandou mensagem 2 dias antes do embarque, dizendo que não tinha um lugar para ficar. Eu consegui ajudá-lo com um dos brasileiros que justamente faz essa recepção, né, esse short-term accommodation, tá? Então, é importante vocês, a partir do momento que já tem uma data definida, vão nos grupos de Facebook, né? Muita gente já está fazendo isso e coloca, olha, gente, eu estou chegando em Adelaide no dia tal, alguém pode me receber por, enfim, aí o limite de tempo vai variar de acordo com o dono da casa, mas é um fator de atenção bem importante no momento. Com certeza. Obrigada, Bruno. Ótimo insight de vocês, pessoal. É por isso que eu amo esses webinars, porque a gente traz vocês para dar a real direto para a galera. Então, super Posso dar mais uma importante. palhinha em relação ao visto Manda. recusado para quem tem familiar direto na Austrália? Na verdade, o nosso caso, felizmente, foi um visto aprovado, um cliente português, e ele tem uma irmã morando aqui em Adelaide. A irmã já tinha um certo histórico
né, de vistos fora o visto de estudante. Ela já tinha morado na Austrália aqui no visto de sponsor, aí foi embora, e aí voltou como estudante, e o visto desse cliente, ele ultrapassou os 90 dias que a Lu estava comentando. Então, muita gente vai nos grupos do Facebook e fala, meu visto foi aprovado em 30 dias, em 40. Nossos vistos também podem ser aprovados nesse prazo. A gente tem vários vistos aprovados num prazo de 50 a 60 dias, mas tem, como a Lu falou, os vistos que passam de 90 dias. Né? E eu fiquei bem preocupado com esse caso, justamente por ser esse cliente ter a irmã aqui em Adelaide, né? E eu pensei, não vai dar certo, mas felizmente aprovou. Ele está vindo agora no começo de agosto e deu tudo certo. Mas é um ponto de atenção realmente para quem tem um parente aqui dentro. Tem que ter vínculo muito forte com o Brasil para poder provar que você tem intenção de retorno. E é bom você falar desse tempo de processamento também, porque tudo na imigração, não só o visto de estudante, às vezes, quando tem alguma coisa que leva o case officer, então, a pessoa que está trabalhando no processo, principalmente no departamento de estudante, ele é meio que um iniciante dentro da imigração. Então, quando você começa no departamento de imigração, você começa na parte de visto de turista, depois você vai para a parte de estudante, aí você vai para a parte de outros vistos e vai ficando para vistos mais complexos. Então, quando a gente está falando com alguém que está pedindo Global Talent, um visto de investidor, a gente adora, porque é uma pessoa sênior que já passou por tudo na imigração e sabe trabalhar. Mas o cara que está lá fazendo o seu visto de estudante dentro da imigração, ele não é tão experiente assim. Se tem qualquer coisa que foge um pouco da norma, ele tem que escalar isso para um superior. E como está tudo empilhado lá na imigração no momento, esse superior vai levar tempo para ajudar a pessoa a tomar uma decisão. Então, quando tem família, tem alguma coisa diferente, geralmente leva mais do que quando é um visto mais comum, né? Falando disso, vamos dar uma conversada sobre requerimentos em geral. Bruno, você quer falar sobre isso com a gente? Com certeza, com certeza. Eu acho que é o slide seguinte, Érica. Acho que você voltou um slide. É o slide seguinte. Isso que eu estou achando estranho. Mais um. Tá indo para trás. Meu PowerPoint está indo para trás. Sim, a gente vai falar agora desse outro requerimento que o Bruno vai conversar com a gente sobre o GTE. O GTE vamos dizer, o Holy Grail, né? Cálice sagrado aí do visto de estudante, é o que determina se um visto vai ser aprovado ou se não vai ser aprovado. Muita gente tem muita dúvida sobre o GTE, né? Que é o critério da genuinidade. Né? O que é um estudante genuíno, o que não é um estudante genuíno, como isso pode afetar a aplicação. A genuinidade está relacionada a esses 3 pilares, né? Demonstrar vínculos sólidos com o país de origem, relevância no curso no desenvolvimento profissional e pessoal e razões para estudar na Austrália e no país de origem. O que são vínculos? Tá? O que te motiva a voltar ao Brasil depois de concluído o visto de estudos. Então, um estudante, para ser genuíno, né, ele tem que demonstrar que ele tem intenção de retorno. Né? Todo mundo que está aqui provavelmente tem intenção de aplicar a residência permanente. Isso também é genuíno. Só que quando você está aplicando para um visto de estudante, a genuinidade está relacionada aos estudos, ou seja, você está dizendo para a imigração que você está vindo aqui estudar para se qualificar e voltar ao seu país. Tá? Então, preferencialmente, esse curso ele tem que fornecer elementos que mostrem que ele vai ser útil para você quando você voltar ao Brasil. Tá? Então, como que você demonstra vínculos? Uma pessoa que está trabalhando, por exemplo, é um vínculo. Se a pessoa tem uma oferta de trabalho, melhor ainda. Né? Se ela vai apresentar uma oferta de trabalho no momento da aplicação do visto, que ela apresente uma carta assinada pelo empregador. Você não pode afirmar, por exemplo, que você vai voltar para o seu emprego se você não tem uma oferta de trabalho ou algum documento que, né, te conecte a essa vaga de trabalho após o seu retorno. Então, tudo que você afirma para a imigração, você vai ter que comprovar. Eu sou formado em engenharia, cadê o seu diploma? Eu tenho uma oferta de trabalho para voltar ao Brasil, cadê a carta do empregador? Porque a partir do momento que você afirma isso, a imigração vai entrar em contato com o teu empregador para checar a informação. Para quê? Para checar se aquela informação é real. É o exemplo que a Érica deu dos extratos. Não adianta apresentar um extrato falso, porque a imigração vai entrar em contato com o banco para saber quanto você tem na conta. Tá? E aí vai entrar o 4020, que vai te banir, né, de vir para a Austrália por um período. Então, tudo que você afirmar vai ter que ser comprovado. Melhor vínculo possível, na minha opinião. Pessoa que é concursada tem uma licença de trabalho não remunerada que seja por 1 a 2 anos. Então, esse é o melhor vínculo porque a pessoa tem um emprego garantido. Tá? É uma garantia que a pessoa vai voltar. Ela está aqui estudando, ela já tem um emprego para voltar. Tá? Então, assim, é o mais seguro, diria, na minha opinião. Tá? Uma pessoa que não seja concursada, ela trabalha numa empresa privada,
Se tiver a carta do empregador afirmando que vai voltar, ótimo também, tá? Mas, claro, tem que ser genuíno, tá? Isso tem que ter sido negociado com o teu empregador, porque, como eu falei, se a migração entrar em contato, né, e aquilo não for genuíno, não for real, vai ser um problema sério e vai ser um elemento muito forte para a negativa de visto, tá? Então, todo documento que você afirma que você tem, você vai ter que apresentar uma evidência disso, tá? Então, um vínculo mais forte de trabalho. Outro vínculo possível, a pessoa que está estudando, mas não adianta se matricular num curso e 2 meses depois você aplicar um visto de estudos, tá? Por quê? Vai ficar nítido que você usou aquele curso para criar um vínculo que não é real. Então, uma pessoa que está num bacharelado, por exemplo, ela cursou 2 anos, ela tem intenção de vir para cá fazer 6 meses de inglês para depois voltar e concluir o curso e já entrar no mercado de trabalho mais preparado, ok, é um bom vínculo, tá? E isso tudo vai de acordo também com o perfil da pessoa. A pessoa que apresenta oferta de trabalho geralmente já é um profissional mais maduro. A pessoa que é mais jovem, na casa dos 20 e poucos anos, né, acabou de sair do ensino médio e está cursando bacharelado, né, o curso trancado, desde que você tenha, né, um período considerável cursado, é também um excelente vínculo, tá? Para profissionais mais maduros também, a situação financeira estável é um excelente vínculo. A gente sabe que uma pessoa de 20 e poucos anos no bacharelado não vai ter uma situação financeira tão forte, mas aí, nesse caso, a pessoa apresenta um suporte financeiro dos pais, que a gente já vai entrar em breve em mais detalhes nos próximos slides, para poder também dar sustentação a essa aplicação do visto. Já um profissional mais maduro, casa dos 35, 40 anos, que trazendo esposa e filhos, não faz muito sentido esse profissional pedir suporte do pai, correto? Então, ele já tem que apresentar uns extratos com uma situação financeira mais sólida, o que também ajuda a dar mais genuinidade ao processo de visto dessa pessoa, tá? Bens no nome da pessoa, se a pessoa tem imóveis, por exemplo, é bom apresentar. A gente apresenta a primeira página do contrato, tá? Confirmando que a pessoa é proprietária, tá? Então, todos esses elementos, eles dão, né, bastante solidez, né, e demonstram vínculos com o país de origem, tá? Então, trabalho, estudos, situação financeira, tá? Bens. Então, isso tudo é muito importante para a aplicação do visto, tem que ser, né, logicamente demonstrado quando a gente faz a submissão da aplicação. Relevância do curso no desenvolvimento profissional e pessoal, isso também tem relação direta com o critério da genuinidade, tá? Eu vou dar 2 exemplos aqui. Vamos dizer que a gente tem um engenheiro, né, formado com 3 a 4 anos de experiência profissional e ele quer vir para a Austrália se desenvolver em um mestrado, tá? Faz todo sentido. Esse engenheiro, de repente, ele precisa de experiência na área de gestão. Então, ele pode vir para a Austrália fazer um MBA ou fazer um Master of Engineering Management, tá? Gestão relacionada à área de engenharia. Os engenheiros de produção, por exemplo, no Brasil, eles vão muito para a área de business. Então, faz todo sentido o engenheiro vir para cá fazer um MBA. Isso está totalmente conectado e coerente com a história dessa pessoa, com a história de estudos e com a história profissional. Então, contribui para desenvolvimento pessoal e profissional, tá? Então, faz todo sentido, né, essa aplicação genuíno, né? Não tem como não dizer que essa pessoa é genuína. A gente ainda vai tomar todo cuidado com a aplicação, tá? Mas a história tem uma lógica, tem uma coerência, está tudo relacionado. A formação, bacharel do Brasil, engenharia, trabalhou 3, 4 anos, vem para cá fazer o mestrado, porque ao voltar para o Brasil, ele vai ter acesso a melhores oportunidades, um nível salarial talvez 20% a 30% maior, ele vai poder aplicar para posições de gerenciamento, tá? Vai ter experiência em gestão, vai ter tido a experiência de ter morado fora em outra cultura, e tudo isso contribui para um profissional mais completo. Então, esse é um caso clássico do estudante genuíno, né? É o que a gente fala aqui, no-brainer, tá? Não tem muito o que pensar, né? É um estudante de fato genuíno, e a aplicação de baixíssimo risco em nossa avaliação. Já um estudante que pode não ser considerado genuíno, digamos que a gente tem um profissional de 35 anos formado em administração, esse profissional não está trabalhando e ele chega para a gente e fala, eu quero para a Austrália fazer um certificado 4 em business. O certificado 4, para essa pessoa, é um curso muito básico, tá? Para você ter uma ideia, o certificado 4, no Australian Qualification Framework, ele está abaixo do diploma, do Advanced Diploma, do Associate Degree, e só depois desses 3 cursos vem o bacharelado. Então, o certificado 4 não faz sentido para um profissional que já passou de 30 anos, né, que já é formado com curso superior, tá, e eventualmente está, apesar de não estar trabalhando nesse exemplo, já pode ter trabalhado na área. Então, não faz sentido pedir um curso técnico para esse nível, né? E aí a imigração já pode questionar qual é o real objetivo desse profissional estar pedindo um visto para fazer um certificado 4, tá? E muita gente, né, que tem o objetivo de migrar, às vezes ela vai usar o curso, né, com um propósito de entrada no país, né? E o certificado 4 é um curso mais curto, que pode ser um curso mais barato,
tá? Mas, dentro do critério da genuinidade do estudante, aplicando o visto fora da Austrália, é um risco altíssimo. O profissional que passou de 30 anos e vai aplicar VET tem um risco mais alto. Não tem nada na lei que diz que você não possa aplicar para o vocacional. Mas, de novo, o perigo do critério da genuinidade é a subjetividade. E nessa subjetividade, o case officer da imigração tem a liberdade de afirmar que aquele curso não vai servir a um propósito de você se desenvolver profissionalmente. Você não vai ter acesso a melhores oportunidades ou acesso a cargos com um salário mais alto, porque é um curso básico para quem já tem um curso de nível superior no Brasil. Tá? Mesma coisa, se esse profissional quiser mudar de área, fazer um vocacional em marcenaria, qual é o real propósito dessa pessoa? É difícil você aplicar para um VET mudando de área radicalmente numa profissão na lista de demanda para residência, quando todo mundo sabe que você não faz uma carreira, né, com uma situação financeira sólida como marceneiro no Brasil. Então, esse é o tipo de caso em que a gente fala para o cliente, olha, vem estudar inglês primeiro, depois faz a renovação aqui dentro. No momento da renovação, quer trocar de área? Ok, a gente faz a aplicação aqui dentro. Tem risco ainda? Tem risco ainda. Tá? Mas eu diria que a aplicação onshore, como a gente chama a aplicação feita dentro da Austrália, ela, digamos, que é um pouquinho mais flexível, ela não é mais fácil, tá? Mas faz mais sentido você fazer essa aplicação dentro da Austrália do que fora. Até porque, se você faz essa aplicação dentro da Austrália e o visto é negado, você pode entrar com uma apelação no tribunal, tá? E você pode reverter essa decisão da imigração dependendo de como a imigração justifica a negativa desse visto. Isso é um lado bom da Austrália. Um visto negado tem que ser justificado. Dependendo da justificativa, a gente consegue reverter essa decisão. Visto aplicado fora da Austrália, que é negado, não tem como apelar. Você só pode aplicar de novo, tá? E isso pode ser um complicador, tá? Você já vai ter a negativa no teu histórico, você não pode apelar, e aí a gente vai ter que trabalhar as circunstâncias dessa aplicação, talvez com uma outra estratégia, para tentar reverter essa negativa, mas tem que aplicar do zero novamente. Aqui dentro você pode, né, apelar, enquanto você está apelando, você fica legalmente da Austrália aguardando a decisão. Tá? Então, no último pilar, né, as razões para estudar na Austrália e não no país de origem. Gente, muita gente fala que quer vir para a Austrália por causa do clima similar ao Brasil. Esqueçam isso. Né? Foquem no curso. Né? O que o curso tem de interessante? Tá? O conteúdo acadêmico, como ele pode contribuir para você se tornar um profissional melhor. Né? Você pode falar da Austrália em termos gerais, na multiculturalidade, né? No fato de você se desenvolver, né, como pessoa, né? Estabelecer um network, né, mais global, vão ter estudantes do mundo inteiro, se você estiver no vocacional, se você estiver no curso superior. E eu vejo muita carta que a pessoa fala, o clima é similar ao do Brasil. Isso é muito básico, tá? Não foquem no clima, porque não é a razão principal para vocês virem para a Austrália. Né? Para o visto de estudante tem que ser como que esse curso vai te contribuir, o que esse curso tem de diferencial, como ele vai te tornar um profissional mais completo, como essa multiculturalidade da Austrália pode ajudar você a se desenvolver no nível pessoal, como que ela pode ajudar você a construir um network, entendeu? Então, esses são elementos, sim, que tornam uma carta de DTI muito mais sólida do que focar em questão climática. Né? Isso aí não dá mais. Né? Precisa ser, eu acho que, evitado. Érica vai fazer comentário? Eu estou achando ótima essa discussão, porque a gente tendo trabalhado com estudante, eu, no meu caso, desde 1999, e isso funcionava muito lá atrás. Lá atrás. Mas agora, realmente, ouçam o Bruno, por favor. Não, olha, quando eu pego uma carta dessa, eu já mando tirar. Eu estou indo para a Austrália por causa do clima. Na Irlanda é muito frio, na Austrália é quente. Né? Até porque a Austrália também tem um inverno, né, que não é tão frio, né, como o inverno europeu, mas ainda tem. E eu acho que, assim, você focar no clima não é a melhor maneira de você solicitar esse visto. Né? Tem outros elementos que precisam ser colocados na carta que vão dar mais solidez ao processo. E a gente ajuda com a carta, tá? No processo de a aplicação do visto que a Bravo gerencia, o processo de quem faz a matrícula conosco, a gente vai ajudar vocês a construir essa carta e a gente vai revisar e a gente só vai submeter essa carta e o processo de visto uma vez que a gente está satisfeito com o que está ali, com a história que foi apresentada e se existe coerência, tá? Tem que existir coerência, tá? Vamos lá, Érica, próximo slide. Então, bom, essa é a comprovação financeira, tá? Como a Lu afirmou, né, tem muita gente que diz, muita agência, né, que diz que o Brasil é nível 1 e com isso não precisa mais apresentar suporte financeiro. Isso é mentira. Tá? Você ainda precisa ter o suporte financeiro. Talvez você não precise demonstrá-lo, que é totalmente diferente de não precisar mais de suporte financeiro. O suporte financeiro continua na lei e você precisa ter. Você precisa afirmar que você tem.
Na aplicação offshore, ou seja, feita fora da Austrália, a gente pede os extratos para adicionar na aplicação, porque é quase certo que vai ser pedido. Tá? Qual é a situação que a gente vê normalmente os extratos não serem solicitados na primeira renovação do visto de estudante aqui dentro da Austrália, mas, novamente, isso não é regra. Tá? A imigração, se avaliar o caso e sentir necessidade de pedir todos os extratos, ela pode pedir. Quando ela faz isso, o prazo para você entregar os extratos vai ser muito curto, vai ser de apenas 7 dias. Normalmente, né, para vocês terem uma ideia, quando a imigração faz uma requisição de documentos, eles dão 28 dias para você entregar esses documentos. Quando é relacionado ao suporte financeiro, são 7 dias, e isso é um prazo muito curto. Para quem não tem o suporte, isso é quase uma sentença de morte, né? Porque a partir do momento que a imigração pede um documento e você não entrega, eles têm total liberdade de negar seu visto. Tá? Então, normalmente, a gente não vê isso sendo solicitado na primeira renovação, a partir da segunda renovação do visto de estudante, quase certo de pedirem. Tá? Então, novamente, é um outro exemplo de como esse fato do Brasil ser nível 1 não ter mais o suporte financeiro não existe. Isso não está correto. Tá? Então, segunda renovação, terceira renovação aqui dentro, né, quase certo de pedir. A Érica tinha comentado sobre o visto de turista. Pessoas entrando como turista aqui, trocando para estudante, praticamente certo de pedir. Tá? E, assim, a gente tem visto algumas pessoas procurando a gente, de fato, falando que quer entrar como turista para trocar para estudante. Olha, quem é genuíno para o visto de estudante não faz sentido entrar como turista. O que a gente tem visto, pelo menos os que eu recebi querendo entrar como turista, não eram genuínos sequer para o visto de turista. O que é não ser genuíno para o visto de turista? Pessoa que não está estudando há muito tempo, completou o ensino médio, passou 10 anos, não fez uma faculdade. Pessoa que não está trabalhando. Essas pessoas acham que vai ser mais fácil entrar como turista e trocar para estudante aqui dentro. Lendo engano. Eu acho que o visto de turista vai ter um risco muito grande de receber, né, negativa, tá? E mesmo que seja aprovado, quando trocar para o estudante aqui dentro, bastante provável que esse suporte financeiro seja solicitado. Então, não necessariamente é uma estratégia boa, tá? Pode ser uma estratégia, na verdade, ruim. Então, a gente analisa o caso, a gente precisa ter acesso a todas as informações da pessoa para poder avaliar tanto o visto de turista como o visto de estudante. Eu não tenho sugerido ninguém entrar como turista nesse momento, até porque as pessoas que eu tenho atendido, né, elas já são genuínas para seguir para o visto de estudante direto. Aí não faz sentido entrar como turista. Tá? Então, entrando aqui na comprovação financeira, tá? A imigração, ela estipula um valor mensal para o living costs, para o custo de vida. E esse valor mensal é de $1.754 ao mês. Na próxima lâmina, eu vou apresentar esse valor em real já para um certo tempo de visto, né? De 6 meses de estudo e 7 meses, né, de visto, que é o que geralmente os nossos clientes fazem a princípio, vindo para o inglês. Então, tem o valor base anual, que a gente quebra em valor mensal para facilitar aqui a visualização. Então, se você vem sozinho, você tem que apresentar $1.754 por mês, tá? E aí tem que multiplicar isso por 7 para chegar no valor, se o visto tiver duração inferior a 1 ano. Se você está trazendo dependente ou filho, aí você tem que adicionar valor referente a eles, tá? $603,50 para o dependente por mês, né? E para cada criança, $263 por mês. Aí no próximo slide a gente já vai ter um valor total do suporte financeiro para um período inicial de 7 meses de visto, já com um valor, uma projeção em real no câmbio de ontem, tá? Érica, se você puder passar, por gentileza. Então, tá aí a observação que justamente o suporte vai ser pro rata quando o curso tiver duração inferior a 1 ano, ou seja, vai ser proporcional ao tempo de visto. Aí no câmbio de ontem estava 375, então o suporte para 6 meses com 7 meses 6 meses de curso, 7 meses de visto para uma pessoa solteira, $14.278, já incluindo os $2.000 para passagem de retorno. Quando a gente faz a conta do suporte, a gente tem que incluir, para vistos de curta duração, né, uma estimativa da passagem de retorno, e esse valor, né, são os $2.000. No câmbio atual, no câmbio de ontem, melhor dizendo, esse valor é aproximadamente R$54 mil. Tá? Então, a pessoa tem que apresentar os extratos, né, com esse valor em conta. Se a pessoa não tiver esse valor na conta dela, ela pode apresentar suporte de um parente, tá? Preferencialmente um parente direto, ainda que nesse momento existe uma maior flexibilidade, né, do parente que pode apresentar esse suporte. Mas pai, mãe, vovó, tio, tia, irmão, até cunhado, cunhada pode, tá? Porque tem uma relação direta familiar ali nas pessoas. Tá? Então, para uma pessoa solteira, R$54 mil no momento. A partir do momento que já inclui o dependente, o casal já vai ter que apresentar um suporte de R$78 mil, tá? E para quem tem casal com criança, com pelo menos um filho, R$92 mil é a conta nesse momento. Tá? Esse suporte aqui para casal com filho não inclui criança em idade escolar. Se tiver criança em idade escolar,
o valor da anuidade da criança vai ter que entrar na conta do suporte, tá? Então, tem suportes financeiros que podem chegar a 120, 150 mil reais, tá? Deixa eu só interromper aí, Bruno. A idade escolar aqui na Austrália, eu não sei se é igual do Brasil ou não, mas aqui as crianças, filhas dos estudantes, são obrigadas a estudar se elas têm de 5 a 18 anos. Então, se o seu filho é menor de 5, ele não é obrigado a estudar. Se você quiser pôr na creche, é a sua escolha, o governo não vai exigir, mas de 5 a 18, o visto de estudante só é aprovado se a gente já iniciou, se o estudante já iniciou a matrícula da criança em uma escola. Exato. Importante notar também que, se o filho faz 18 anos, ou já tem 18 anos, esse filho não pode continuar como dependente do pai ou da mãe que estão aqui estudando. Essa pessoa vai ter que pedir o seu próprio visto de estudante e estudar, porque na lei do visto de estudante, fez 18 anos, não é mais parte da family unit. Então, para casal que tem a criança na idade escolar, a gente faz uma pré-matrícula, se for escola pública, tá? A gente faz uma pré-matrícula junto ao Departamento de Educação do estado onde a pessoa vai residir, porque a escola só vai ser decidida com base no teu endereço, tá? As crianças aqui vão na escola de bairro, se for uma escola pública, então você tem que ter o endereço primeiro para determinar a escola. Tem que ter a pré-matrícula para aprovar o visto de estudante do aplicante principal, tá? Se não tiver isso, não aprova, tá? Justamente pelo que a Érica explicou da obrigatoriedade, né, da criança em idade escolar. Existe a possibilidade também, se tem alguém com filho nos assistindo, pode matricular em escola privada. Nesse caso, a gente não pode fazer o processo, porque ele não é feito junto ao Departamento de Educação, né, do governo do estado, mas aí o cliente tem que apresentar a prova da matrícula para poder liberar esse visto, tá? Então, documentos que normalmente são utilizados para comprovação financeira, tá? Extratos bancários, obviamente, tá? Declaração de imposto de renda, contra-cheque, informe de rendimentos, né? Tudo isso é utilizado. Os extratos são os mais importantes, né? Logicamente, o valor tem que estar em conta por pelo menos 90 dias. O valor tem que ter liquidez imediata. Então, não adianta apresentar esse valor em ações, esse valor em imóveis, porque depende da venda. Se você depende da venda e não vende, você não tem suporte, porque você não vai ter o dinheiro, tá? Então, se todo o teu patrimônio está em bens, você vai ter que pedir o suporte de um parente. E aí esse parente vai ter que assinar uma carta dizendo que vai te dar o suporte pelo teu tempo do visto. Esse parente só vai precisar demonstrar, ele não precisa transferir o dinheiro para você, ele não precisa pagar nada, ele só precisa mostrar que tem o dinheiro na conta. E a imigração, ela quer os extratos dos últimos 90 dias, por quê? Evitar que alguém deposite um valor alto na véspera de aplicar o visto e depois retire esse valor. Então, eles querem ver aquele dinheiro sendo mantido constantemente na conta, tá? Então, cuidado quanto a isso, porque muita gente, né, pode receber o dinheiro, pode gastar tudo, depois volta o dinheiro. Não é bom que tenha esse desbalanceamento. Mantém o dinheiro constantemente na conta, por quê? Demonstra que aquele dinheiro, de fato, né, está ali para ser usado para o suporte financeiro, se for necessário, tá? A gente já teve aqui acesso a casos em que a mãe de uma cliente entrou em contato com a imigração dizendo que a filha estava sendo submetida a trabalho escravo. Aí a imigração respondeu: você não disse que ia dar o suporte financeiro a ela? Então por que ela está sendo submetida a isso? Não deveria. Essa é uma garantia, né, que o governo quer que a pessoa tenha como se sustentar independente do que acontecer. Outro exemplo, durante o Covid, os estudantes pediram ajuda ao governo, né, como os residentes permanentes dos australianos tiveram. Não foi autorizada ajuda, né, aos estudantes internacionais no período da pandemia. Muita gente perdeu o trabalho, muita gente foi embora da Austrália sem concluir o curso, por quê? Não tinha mais como ganhar dinheiro, não tinha trabalho disponível, tá? E aí não teve acesso aos recursos, né, à ajuda governamental. E o Scott Morrison, que era o primeiro-ministro da época, ele deu um pronunciamento em TV e falou justamente sobre o suporte financeiro. Todo estudante, quando pede o visto, diz que tem acesso ao suporte financeiro. Então, isso pode ser um problema se a pessoa, de fato, não tem esse suporte, ou se você tem um parente que deu suporte e depois não quer ajudar, né? Então, foi um pronunciamento muito pertinente na época e foi um tema bem polêmico, porque a educação internacional é um setor muito importante da economia australiana, é o terceiro maior setor do país. Então, é muito dinheiro, né, que entra aqui na educação internacional. Então, foi um setor que sofreu muito, porque houve uma debandada, né? E a prova disso, né, que a imigração está facilitando, está mudando várias leis agora para facilitar a chegada, está permitindo a todo mundo trabalhar full-time, porque realmente ainda está sendo, né, um problema seríssimo aqui na Austrália em relação à mão de obra temporária. Então, quem faz isso são os estudantes e são as pessoas que entram no Working Holiday Visa. Então,
suporte financeiro fundamental nessa primeira aplicação feita no Brasil, tá? A gente, quando pediu aplicar o visto de vocês, a gente vai pedir a documentação do suporte, não é o fato do Brasil ser nível 1 que a gente vai deixar de pedir isso. Então, estejam preparados, por favor, com os valores em conta para o suporte financeiro. Vamos lá, Érica. Exemplo de casos, eu vou chamar a Luciana de volta para ela explicar os 2 primeiros e eu vou com o terceiro. Tá. Bom, esses são alguns casos de estudantes, né, de clientes aqui da Bravo Study, da Bravo Migration que a gente tem, a gente trouxe só para ilustrar, tá? Um deles é o caso de um casal onde os dois já haviam morado aqui na Austrália e um deles ficou ilegal aqui por um tempo, tá? E aí eles voltaram para o Brasil, ficaram um tempo no Brasil e nos procuraram pedindo ajuda para retornar para a Austrália, mas eles tinham essa questão de que um deles havia ficado ilegal aqui e não foi muito pouco tempo não, viu? Acho que foi mais de um ano. Então, eles nos procuraram para a gente fazer a aplicação do visto deles, nós fizemos a aplicação do visto deles, infelizmente o visto foi aprovado, então a gente conseguiu aprovar o visto e a gente conseguiu que o fato de uma das partes ter ficado ilegal aqui na Austrália por um período razoável de tempo não fosse colocada no holofote, na aplicação. A gente usou outros pontos, né, positivos que esse casal tinha para tirar o foco da questão de que ele estava ilegal e a gente conseguiu que o visto deles fosse aprovado, tá? Um outro caso, muita gente fica em dúvida quando tem mais de 35 anos, né? Quando tem 35, 38, 40, as pessoas têm um receio de que, em função da idade, o visto delas não vai ser aprovado, tá? E a gente teve recentemente o caso de uma família onde o principal aplicante, né, tinha bem mais de 40 anos, acho que a idade da pessoa era 46, 47, o partner dessa pessoa também tinha mais de 45 anos, tá? E eles nos procuraram para fazer a aplicação do visto deles, com esse receio de que a idade poderia ser um limitador, e a gente conseguiu fazer a aplicação do visto deles, e foi aprovado, e hoje eles estão aqui, o casal, com mais 2 filhos que estão estudando numa escola pública aqui em Sydney, tá? Bruno, tu quer comentar do outro caso? Comenta assim, Lu. Olha, esse caso foi bem emblemático, é um caso que está em andamento nesse momento, nesse exato momento, tá? Esse casal procurou a gente com o request, tá? Com uma requisição da imigração de documentos adicionais, tá? Porém, né, tem essa pegadinha, eles receberam essa requisição para apresentar documentos após o término do curso. E um visto não vai poder ser aprovado com um COI vencido. O COI, para quem não sabe, é a confirmação de matrícula. Quando você se matricula, você primeiro recebe uma carta de oferta da escola, uma offer letter, tá? Depois que você paga, você recebe o COI. Sem COI, a gente não pode pedir visto de estudante, tá? Então, COE é o Confirmation of Enrollment ou confirmação da matrícula. Passaram-se mais de 2 anos. Esse cliente estava num pacote, o package, de cookery com hospitality. Então, quem vai vir para a Austrália, por exemplo, para se qualificar para residência como chefe, geralmente faz um certificado 3 e 4 em Commercial Cookery e faz um diploma de Hospitality. Tudo isso no período de 2 anos. A imigração não processou o visto dessa pessoa em 2 anos. Então, o aplicante terminou o curso em maio, se eu não me engano, tá? E eles fizeram um request 2 meses depois, né? Uma coisa inacreditável, né? Eu imagino que todo mundo esteja pensando isso. Como é que pode? Eu também penso a mesma coisa. Como é que pode? Né? Mas aconteceu. E aí, a agência com quem a pessoa se matriculou no curso não sabia o que fazer. E a pessoa ficou por conta própria. Foi um chamado se vira. Né? Então, eles procuraram a Bravo para uma solução. Tá? E a dependente do visto, hoje vai fazer uma consulta com os nossos agentes. Tá? Eles fizeram uma consulta inicial comigo por telefone, para eu entender o caso. Tá? E depois de entendido o caso, eu tive que recomendar uma consulta, um assessment com um dos nossos agentes. Então, assim, uma das grandes vantagens de fazer
o processo com a Bravo é que a gente pode identificar outras possibilidades de visto para salvar a situação de urgência que esse casal se encontra. Eles têm que responder esse request, essa requisição da imigração até 3 de agosto. A gente está em 22 de julho. Então, assim, das duas, uma, ou a gente vai ter que renovar a matrícula desse cliente, tá? Ele vai ter que estudar mais tempo por um erro da imigração, porque não tem como a imigração aprovar esse visto, né, com um COI expirado, tá? Ou a partner dele, a esposa dele, vai entrar no sponsor visa se houver tempo hábil de fazer o processo. Então, vai ser um processo que vai ser feito, assim, na conta do chá. É muito urgente e a gente tem que responder e fazer algo até 3 de agosto. Mas eu acho que é um exemplo muito nítido, né, da vantagem de você trabalhar uma agência de intercâmbio que funciona dentro de uma agência de imigração. Porque outras agências, né, que esses clientes, que esse casal, que eles procuraram, não tinham solução, não sabiam o que fazer. E a gente deu a solução e, né, se tudo der certo, aí vai dar, né, a gente vai aplicar algum visto para eles até esse princípio de agosto. Maravilha, Bruno. E Lu, obrigada pela valiosa contribuição aí de contar esses casos reais, de falar da real, né, sobre o que é, como conseguir um visto de estudante hoje, o que é necessário e quais são os problemas. Agora, para quem está assistindo ainda a gente está, né, se delongando, mas informações super importantes. A gente vai falar de alguns exemplos de pacotes, né? Então, a gente vai falar de pacote de curso de inglês, pacote de curso técnico, VET, e pacote de Higher Education, que é bacharel, mestrado ou doutorado. Então, eu vou passar a bola novamente para o Bruno, que vai conversar sobre isso com vocês, e prometo que a gente não vai ficar segurando vocês por muito mais tempo. Daqui a pouco a gente termina. É uma palhinha rápida sobre custos, só para as pessoas terem noção do que elas vão encontrar, né? Então, nossos clientes, eles geralmente, né, na maior parte das situações, das estratégias, eles entram como estudantes de inglês, tá? Então, a gente mostra uma estimativa para 6 meses. Todo mundo vem com 6 meses, se precisar, renova. Não costuma ser necessário, mas tem muita gente que renova para um pouco mais de tempo, porque ainda está inseguro, né, com o nível de inglês que foi atingido aqui. 6 meses eu considero suficiente porque vai ter aula de segunda a sexta ou segunda a quinta, 4 a 5 horas por dia. É muita coisa, tá? Existe um estudo que uma vez foi feito pela Universidade de Queensland, que você precisa de 2 anos de curso no Brasil para atingir o que você atinge em 6 meses na Austrália. Então, assim, você dá um salto muito grande porque você está imerso no idioma, né, e você está tendo aula todo dia, então faz a diferença. Então, a gente costuma dizer que 6 meses são necessários. Então, a gente mostrou aqui, apenas para dar uma noção de custos iniciais, né, do que vocês podem encontrar para esse período, para esse primeiro visto, né, e esse primeiro pagamento que vocês vão ter que fazer antes de sair do Brasil. Então, a aplicação para um solteiro, single, 6 a 8 mil dólares, né, R$22.500 a R$30.000. Tem escolas de inglês que tem valor por semana mínimo de $160 por semana, até $290 por semana, e aí depende muito da escola que a pessoa quer ir, depende da cidade, depende do horário. Os cursos diurnos são um pouco mais caros que o curso na parte da tarde ou o curso noturno. Então, são alguns fatores que a gente, né, conversa com o cliente para entender exatamente o que está buscando, então pode ter essa variação no valor, tá? A partir do momento que tem casal, e aí já tem mais taxa, o seguro se torna mais caro, né? Tem a taxa adicional da imigração, aí o valor já pode ficar de $7.500 a $9.200, $28.000 a R$35.000, e a aplicação com família com criança até 4 anos, R$34.000 a R$42.000. Todo mundo vai ter que fazer exame médico no Brasil, tá? O exame médico ele vai ser feito, só pode ser feito após o visto ser submetido, tá? O valor base na Austrália é $350, e aí você normalmente faz uma consulta médica com o médico credenciado da imigração, e você também tem que fazer o raio-x do tórax obrigatório para checar a tuberculose, principalmente, que é uma das maiores preocupações na Austrália, e pode ser pedido também o exame de urina, tá? Então, tem exames que você pode colocar no plano, por isso que a gente não dá o valor exatamente em real, porque pode variar de acordo com o plano da pessoa. Então, geralmente você paga a consulta médica e o resto você coloca no plano de saúde. A gente também tem exemplo de pacotes para VET, para curso superior. Érica, se você puder passar já o próximo slide. Os VETs na área de Business Marketing, Leadership and Management, Project Management, né, são VETs que não necessariamente levam à residência, tem que analisar a estratégia da pessoa como um todo, qual é a formação dela no Brasil, para saber se pode ser feito esse VET, tá? São VETs um pouco mais baratos, $5 a $7.000 tuition fee por ano, $18.000 a R$27.000. São cursos, na nossa estratégia ideal, né, para a pessoa poder progredir para outros vistos, tem que estudar 2 anos.
tá? Terceira observação, package de 2 anos de duração. Então, esse valor 5 a 7 mil dólares por ano. Mas as escolas, quando você já está aqui dentro da Austrália, elas montam um plano de pagamento. Você não vai fazer esse pagamento integral. No inglês, até 6 meses, você tem que fazer o pagamento integral do curso, tá? Antes de sair do Brasil. Uma vez que você está aqui na Austrália e vai renovar para um VET, você entra num plano de pagamento e você faz um pagamento inicial para receber o COI e poder aplicar o visto, que é um pouco mais baixo. E o resto, à medida que você vai estudando, ao longo do tempo do curso que você vai pagando. VETs na área que a gente chama de trade occupations, as ocupações de nível técnico que levam à residência, são um pouco mais caros. Por quê? Demandam equipamentos que têm que ser comprados. Nos casos de curso de cookery ou gastronomia, tem que comprar alimentos, cursos de mecânica e carpintaria, marcenaria, né? Precisam de muito equipamento, então são cursos na faixa de 8 a 12 mil dólares por ano, 30 a 45 mil reais. Tá? Então, a gente estimou um pagamento inicial que geralmente costuma ser de 3 mil dólares para solteiro, ou 12 mil reais, 7 mil para casal, 27 mil reais, 12 mil para família, ou 45 mil reais. Aí, nesse pagamento, já inclui o depósito do COI, seguro-saúde obrigatório, que tem que ser emitido pelo tempo total do visto, o que encarece um pouco o valor na renovação, porque o seguro tem que ser pago à vista e tem que ser contratado pelo período total do visto. Tá? Então, isso é algo que encarece um pouquinho o custo. E as taxas de visto da imigração. Bravo não cobra para trabalhar na renovação onshore, na renovação aqui dentro, quando o cliente matricula conosco. Então, mais uma vantagem de fazer o processo com a Bravo Study, além daquele case studies que eu apresentei, né, mostrando que a gente identificou uma outra possibilidade, né, ao avaliar um cliente para uma renovação de visto de estudante, tem também a vantagem de você aplicar visto com agente de imigração revisando o teu caso, sem um custo adicional por isso. Tá? E, por último, tem a estimativa para cursos de nível superior. Se você puder passar, Érica. Vamos lá, mestrados, tá? Dei como exemplos alguns cursos clássicos que a gente usa aqui para matricular nossos clientes. O MBA, o mestrado de Business Information Systems ou Business Analytics para o pessoal do TI, ou o mestrado de Engineering Management para o pessoal da engenharia. 18 a 20 mil dólares tuition fee por ano, tá? Esse valor é o mestrado mais acessível para estudante internacional aqui na Austrália. Tem universidades que cobram 35, 40, tem mestrados de 50 mil dólares ao ano. Então, assim, parece caro, se você olhar o valor total, parece caro, 68 a 75 mil reais ao ano, né? É caro, né? É um investimento alto. Ao mesmo tempo, essas universidades também facilitam o pagamento por trimestre. Então, quando você está aqui, principalmente para casal, onde você pode agora trabalhar full-time, e até na regra normal, né, antes da imigração modificá-la, né, o dependente do estudante de mestrado já podia trabalhar full-time. Então, assim, é um curso possível de ser pago aqui dentro quando os dois estão trabalhando, tá? Então, é um valor que inicialmente assusta, mas a gente tem muitos clientes fazendo e a gente, geralmente, quando a gente apresenta a sua opção, a gente apresenta esse valor do curso por semana. Se você fizer o breakdown desse valor por semana, vai ser valor na casa de 360, 370 dólares a semana. Então, vocês têm que imaginar o seguinte, vocês têm que fazer 360 dólares a mais por semana do que vocês já precisam para pagar as contas, tá? E aí, a partir do momento que vocês fazem esse valor, vocês vão fazer uma poupança e pagam o valor do trimestre antes dele se iniciar. Então, é um valor que inicialmente assusta, mas é possível de ser atingido, é possível de ser pago esse curso, tá? Novamente, curso de 2 anos de duração para poder aplicar depois para o visto 485, como a Érica explicou, né, na estratégia, tá? Pagamento inicial estimado, logicamente, vai ser um pouco mais alto, porque você está pagando um trimestre de um curso superior. Então, para um solteiro, 8 a 9.500 dólares australianos, ou aproximadamente 35 mil reais. Para casal, 54 mil reais. E para família com um filho, 75 mil reais, incluindo, né, as mesmas coisas que eu citei, né, no slide anterior. Tem o depósito do COI, o seguro-saúde, pelo período total do visto, e as taxas de visto da imigração. E, novamente, a Bravo não cobra para trabalhar nessa renovação. Vamos lá, Érica. Aí volta Lu. Here we are. Aqui o Bruno, obrigada por ter compartilhado esses pacotes com a gente. Aí vamos dizer que vocês entenderam a estratégia, querem abraçar esse projeto com a gente, querem vir para cá para estudar, fazem um migration check para descobrir o que estudar e aonde estudar. A Lu, o Bruno ou a Cristiane ajudam vocês, ou a Adriana, ajudam vocês com a matrícula, com o visto de estudante, e chega aquele lindo dia onde um deles
manda um e-mail para vocês dizendo parabéns, o seu visto de estudante foi aprovado. Lu, compartilha com a gente o que acontece a partir daí. Tá. Bom, depois que o visto é então aprovado, né, e a gente comunica os clientes, a gente dá todo o suporte na chegada aqui na Austrália, tá? Então a gente faz esse suporte em conjunto da Bravo Study com a Bravo Migration. A gente costuma fazer uma reunião de pré-embarque, né, via Zoom. Então, alguns dias antes do embarque, a gente faz uma reunião, a gente passa todas as informações necessárias que as pessoas precisam saber sobre o que precisa para embarcar para a Austrália, como se comportar na hora que chegar aqui no departamento de imigração, né, na chegada no aeroporto, quais são os documentos que tem que apresentar, o que tem que trazer, enfim, a gente dá todo esse suporte antes, né, que é o que a gente chama de suporte de pré-embarque. E depois que a pessoa chega aqui, então, a gente faz um meet and greet nos nossos escritórios, ou seja, a gente conhece, então, os nossos clientes, os nossos estudantes pessoalmente, né? Quando as pessoas estão nas mesmas cidades que a gente, mas se por acaso a pessoa está, por exemplo, tem alguns clientes que estão em Perth, eu faço com eles uma reunião, então, seja pessoal ou seja por vídeo, né, pelo Zoom, uma reunião de um manual básico da vida na Austrália. Então, já que a pessoa já está aqui, a gente passa informações de tudo que ela precisa saber sobre como alugar um imóvel, aonde buscar aluguel de imóvel, como procurar trabalho, quais são os tipos de contrato de trabalho que existem, as formas de remuneração por esses trabalhos, as certificações que a pessoa precisa para fazer determinados trabalhos. Então, tudo isso, essas informações de suporte a gente passa na chegada. Também a gente informa questão de tax file number, como que é para tirar o tax file number, o que é o tax file number, superannuation, enfim, a gente dá assim um manual básico para ela começar a viver aqui na Austrália, tá? Só te interrompendo aí, então, claro. A gente faz em pessoa em Sydney, Melbourne, Brisbane, Gold Coast e Adelaide. Se você estiver em outros lugares, aí tem que ser pelo Zoom. Aí, então, depois que a pessoa começa a sua jornada aqui, a sua vida aqui, né, normalmente em torno de 3 meses antes do visto dela vencer, a gente faz um contato com essa pessoa, para então sentar, né, com esse estudante e definir com ele quais são os objetivos que ele tem, se ele realmente está se adaptando na vida aqui, se ele está feliz, se ele quer continuar aqui, se ele tem um objetivo de continuar aqui e tentar qualificar para um visto permanente. E aí, nesse momento, então, a gente faz um migration check para esse estudante, para que ele possa fazer uma renovação de visto estratégica, ou seja, renovar o visto estudante já, né, seguindo um caminho estratégico que vá levar ele a um futuro visto permanente, tá? A gente não faz, assim, renovação de visto ou venda de curso por vender, né? A não ser que o estudante me diga, olha, não tenho dinheiro agora para pagar um mestrado, que foi o que me foi sugerido na minha estratégia, então eu preciso fazer um outro curso. Tudo bem, mas a gente sempre tem pelo menos uma estratégia montada e esse estudante sabe o que ele tem que fazer e como ele tem que fazer. E também aqueles estudantes que, como a Érica e o Bruno falaram, estão fazendo cursos mais longos, né? Por exemplo, um mestrado, ou um bachelor, ou até mesmo um curso VET, né? Um curso técnico. A gente também oferece suporte para que eles possam pedir o Graduate Visa e, né, porventura, aqueles que conseguiram visto de trabalho ou que casaram e precisam de suporte para outros vistos, a gente também dá esse tipo de suporte. Fiquem à vontade de entrar em contato com a gente por esse e-mail aqui, visas@bravomigration.com.au, e mandem suas perguntas para nós e a gente coloca vocês em contato com o pessoal da Bravo Study e espero ver todos vocês aqui um dia como estudantes e ficando permanentemente, podendo cuidar do processo de vocês do começo ao fim.